Muito bem. Bom, minha galera, agora a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, aqui em nosso canal, a primeira fase da OAB, do exame de número 41. Eu estou falando da disciplina de processo penal. Eu vou pegar as 6 questões que foram cobradas no exame 41 da OAB na sua primeira fase. Você sabe, o maior eixo de questões no exame da OAB na primeira fase, penal e processo penal. Aqui em nosso canal, nós temos também as outras 6 questões de direito penal do exame 41 devidamente resolvidas e serve, claro, como uma ótima base para que você tenha êxito no exame da OAB, né, na sua primeira fase. Eu sou o professor Salvino, professor de Direito e de Processo Penal. Temos também um grande projeto com mais de 1000 aprovações em Direito Penal na segunda fase do exame da OAB, inclusive com 2 notas 10 consecutivas. Se você acha interessante esse tipo de conteúdo e quiser compartilhar com seu amigo, com a sua amiga da faculdade, nos grupos da sua faculdade, e você compartilhar esse vídeo que pode ser útil esse conteúdo, eu te agradeço. Como eu também te agradeço se você fizer inscrição aqui em nosso canal, conteúdos toda hora, todo tempo de direito penal e de processo penal. Temos diversos vídeos com foco em direito e em processo penal para o exame da OAB e eu tenho certeza que isso pode muito contribuir para a sua aprovação. Vamos embora? Vem para cá. Quero salientar que durante essa aula, o conteúdo, as questões estão no link aí abaixo aí dessa descrição desse vídeo. Tem um link, clicou no link, baixa o conteúdo do material que eu vou mostrar agora para vocês de maneira absolutamente gratuita. É feito com muito carinho para cada um de vocês, tá bom? Vem para cá, vem comigo. Questão de número 1, processo penal, exame da OAB de número 41, primeira fase. Olha só. Minha galera, primeiro ponto importante aqui de discutir junto com vocês é o seguinte, olha só. A gente vai começar aqui trabalhando essa questão de número 1. Questão de número 1 diz assim, ó. Ricardo, ele é policial civil e ele disparou 6 vezes com intenção de matar contra Marilene, a sua ex-amante. Olha só, uma situação aqui de feminicídio, né, gente? Olha, ele disparou 6 vezes com intenção de matar Marilene, tá? E ela veio realmente a óbito, ou seja, o feminicídio se consumou. Diversos transeuntes testemunharam, diversas pessoas que passavam no local testemunharam os fatos, inclusive o delegado. Opa, o delegado de polícia que trabalha com o Ricardo, esse policial que praticou esse feminicídio contra a Marilene. O delegado que estava de plantão no momento e imediatamente realizou a prisão em flagrante do acusado, do Ricardo. E apreendeu ainda sua pistola, lavrando o auto de prisão em flagrante pela prática do crime de feminicídio, exatamente. Diante do caso narrado, sobre a lavratura do flagrante, assinale a opção correta. Bom, dá para você perceber que as assertivas dessa questão querem trabalhar conosco qual é a classificação dessa prisão em flagrante, deste flagrante em si. Vejam só. Primeiro ponto importante. Quando a autoridade policial ou seus agentes realizam a prisão daquele que se encontra em flagrante, esse flagrante dá-se o nome de flagrante obrigatório, flagrante compulsório, obrigatório, da autoridade policial e seus agentes, previsto no artigo 301 do nosso Código de Processo Penal. Se fosse qualquer um do povo poderá realizar a prisão daquele que se encontra em flagrante, seria um flagrante facultativo ou discricionário. Mas como é autoridade policial, neste caso, neste exemplo, nesta questão, o flagrante é obrigatório. Outra coisa importante, ele prendeu o Ricardo logo assim que ele acabou de consumar o crime. Logo assim que ele acabou, quando acabou de consumar a infração penal. Onde é que eu estou querendo chegar? Esse flagrante, além de ser obrigatório, ele também é próprio. Porque você percebe pelo artigo 302 do nosso Código Penal, 302, os incisos 1 e 2 dizem respeito ao chamado flagrante próprio, que é quando a gente é preso em flagrante, quando ele está praticando ou quando acabou de consumar, de praticar a infração penal. Foi o caso aqui. O Ricardo acabou de praticar a infração penal. E aí, nesta situação, o flagrante é também classificado como um flagrante próprio. Por isso que a assertiva correta, gente, nessa questão é a letra C, que diz:
É o caso de flagrante próprio, porque ele acabou de consumar a infração, e também é obrigatório, porque se trata de delegado de polícia e o delegado deve prender Ricardo. O delegado, aliás, está aqui num flagrante estrito cumprimento do dever legal, o delegado de polícia. Tá bom? A lei obriga, impõe esse dever de conduta. Minha galera, eu vou para a nossa próxima questão. Lembrando, gente, olha só. Aqui em nosso canal, nós temos também as outras questões que foram de direito penal nesse exame 41. Então, as 6 primeiras questões foram de direito penal, você pode assistir aqui em nosso canal, e depois entram as questões subsequentes de processo penal. Se você observar a numeração dessas questões, começa com a questão 7 exatamente por causa disso, tá? Porque as 6 primeiras foram de direito penal, estão no nosso vídeo aqui em nosso canal, e depois começa a questão 7, 8, 9 e vai até a questão de número 12. Tá bom? Beleza? Questão 8, vamos colocar assim, segunda questão de processo penal. Tá certo? Olha só. Galera, presta bem atenção. Ana Rosa, ela foi denunciada perante o Tribunal do Júri pela prática de homicídio duplamente qualificada. Bom, a acusada dessa história se chama Ana Rosa, por ter sido praticado mediante tortura e também em razão da idade da vítima. Incêndio, que foi a questão da tortura, né? E também era uma criança de 8 anos de idade. Ambas as qualificadoras sustentadas no plenário pela acusação. O Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos de autoria e materialidade e negativamente ao quesito de clemência, reconhecendo ainda as duas qualificadoras. Bom, então os jurados disseram, essas qualificadoras aí, foram as qualificadoras sustentadas pela acusação, nós estamos reconhecendo, sim, temos um homicídio com a presença das duas qualificadoras. Na sentença, o juiz-presidente, o juiz togado, o juiz-presidente utilizou a qualificadora sobejante, ou seja, ele qualifica o crime, mas ainda sobra uma qualificadora, ele pegou a qualificadora sobejante como agravante genérica. Foi interposta uma apelação pela defesa. Diante da condenação, a defesa apelou, com base na alegação de que a decisão contrária à decisão dos jurados e injustiça na aplicação da pena. Ao final da fundamentação, a defesa formulou os seguintes requerimentos. Primeiro requerimento: o afastamento da qualificadora da tortura. Ele quer que o tribunal afaste a qualificadora da tortura. A inadmissibilidade do reconhecimento de agravantes de ofício pelo juiz-presidente. O juiz reconheceu agravantes de ofício. E também a absolvição, pediu ao tribunal a absolvição da ré por ausência de provas. Como advogado de Geminiano, advogada de Geminiana, mãe da vítima, prévia e regularmente admitida como assistente de acusação, você está figurando aqui como assistente de acusação, intimada a se manifestar em contrarrazões, você está na condição de recorrida, de recorrido, não de recorrente, não foi a acusação que recorreu, foi a defesa, e você está como assistente de acusação, é pertinente alegar o quê? Bom, vamos começar aqui um pouquinho. Você sabe que o Tribunal do Júri ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, não é verdade? O homicídio, o aborto, o infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e também o recente criado crime de feminicídio. Bom, o que a gente tem para falar a respeito disso? Quando uma pessoa ela é condenada no plenário do júri, quando você recorre à apelação criminal, o tribunal vai julgar a tua apelação, ele não pode fazer algumas coisas. Se ele concordar com o teu argumento, ele não pode fazer algumas coisas. Ele vai ter que devolver para um novo julgamento. Primeiro, ele não pode, por exemplo, já vou te dar a resposta agora, dizer assim: a defesa pediu afastamento da qualificadora. Então, eu vou afastar a qualificadora para a pena ser diminuída. Não. Qualificadora, ele não pode reconhecer. Ele também não pode, por exemplo, a defesa está pedindo absolvição por falta de provas. Ele não pode absolver o cidadão desafiando a vontade dos jurados. Ele não pode afastar a qualificadora desafiando a vontade dos jurados e não pode absolver o cidadão desafiando a vontade dos jurados.
Porque isso é uma coisa de competência do tribunal do júri e não do tribunal de justiça que vai julgar a apelação criminal. Porque senão o tribunal ele estaria ferindo a questão da soberania dos vereditos, entende? Então, o que você, como recorrido, em contrarrazões, como assistente de acusação, vai colocar aqui é dizer que o tribunal, diante do que a defesa fez na sua apelação, o tribunal não pode afastar as qualificadoras. Porque tem uma assertiva aqui que vai exatamente nesse caminho e eu vou mostrar a vocês agora. Olha só, a assertiva aqui nos diz, gente, que a inviabilidade de o tribunal afastar a qualificadora quesitada ao conselho de sentença. Se o tribunal reconhecesse que realmente houve equívoco na qualificadora reconhecida pelos jurados, ele deve determinar a realização de um novo julgamento e não afastar a qualificadora como pretende a defesa na sua apelação criminal. Por isso, é inviável o afastamento das qualificadoras. Tá certo? Beleza? E agora vou para a nossa próxima questão. Espero que você tenha compreendido a análise em relação a essa questão aqui, a segunda de processo penal, a número 8 no exame 41, nesse eixo penal e processo penal. E agora vamos para a nossa próxima questão. Olha só. Minha galera, presta bem atenção no que eu vou fazer aqui com vocês agora. A próxima questão disse assim: a República Federativa Alfa, criou o nome aí, Alfa, reconhece o Poder Judiciário como um dos poderes independentes da República. Em Alfa, há um órgão de acusação independente e diferente do Judiciário, de quem julga, responsável por formular acusações criminais, tendo a iniciativa probatória. Em Alfa, um acusado seria um sujeito de direitos no âmbito do processo penal. E os princípios democráticos do processo penal, tais como o princípio do juiz natural, o princípio da presunção de inocência, são reconhecidos. A partir de dados fornecidos, o país alfa adota o sistema processual com traços mais marcantes do sistema OK. Bom, galera, quando a gente lê esse texto daqui, a gente percebe que isso muito se assemelha à questão do nosso ordenamento jurídico. Independência dos sujeitos, você tem um órgão julgador que é independente daquela pessoa que acusa, você tem um acusador que é independente de quem vai julgar, você tem uma pessoa acusada que é um sujeito de direitos, onde se tem que respeitar o princípio do juiz natural, a questão do contraditório e da ampla defesa, e isso reflete, inclusive, o nosso sistema processual penal. O nosso sistema processual penal, que é exatamente o sistema acusatório. Letra A, portanto, assertiva correta. Sistema acusatório é o sistema, inclusive, adotado em nosso processo penal brasileiro. Tudo bem? Minha galera, eu quero aqui rapidamente, vou falar muito rapidamente com vocês, porque eu acho que é importante você aí que de repente pode estar pensando o que é que vai fazer, como vai proceder. Eu vou te mostrar uma coisa absolutamente completa e que pode ser interessante para a sua caminhada. Vem para cá, vem comigo, olha só. Galera, eu vou aqui te passar aqui agora o nosso projeto de segunda fase no exame da OAB. Não vou tomar mais que 1 minuto para isso. Nós temos 2 notas 10 consecutivas no exame da OAB. Nós temos um material, gente, completo, com base teórica absolutamente do zero, em direito penal e em processo penal. Temos módulos teóricos, não bastassem as aulas expositivas, módulos teóricos para você acompanhar. É só baixar em nossa plataforma e você vai acompanhar cada aula detalhada e com material. Além disso, os nossos módulos de peças prático-profissionais, aula expositiva, módulos para acompanhar, baixa tudo em nossa plataforma. Quando você faz, quando você aprende as peças, você vai executar. E claro, você tem correções individualizadas em nosso projeto, que é para saber como está o seu desempenho, o que é que você precisa melhorar, o que é que está saindo bem, enfim, você tem a sua própria avaliação, os pontos de melhoria é muito importante. É importante também você saber argumentar, porque às vezes o aluno, olha só, às vezes o aluno ele sabe até qual é o assunto que ele vai trabalhar, mas ele não sabe escrever e não sabe também o que é que a banca quer que você escreva. Eu já vi centenas de alunos ao longo dessa caminhada de anos no exame da OAB dizer assim, professor, eu até sabia qual era o assunto, mas eu não sabia escrever o que a banca queria que eu escrevesse. A gente ensina tudo aqui, porque a gente tem uma base de argumentação jurídica. Claro, a sua prova ela tem 2 eixos.
a peça prática profissional e também as questões subjetivas, as questões discursivas. E é por isso que esse nosso projeto, ele tem aulas de questões subjetivas. Eu posso assegurar a vocês que cerca de 95% dos alunos reprovam nas questões subjetivas. Às vezes o aluno ele está perdido, ele, professor, eu fico perdido na preparação, eu não sei por onde eu vou. A gente tem um mapa, tem uma trilha que é só você seguir através dos nossos cronogramas de estudos. O passo a passo e tudo que você precisa já está em nossa plataforma para você fazer devidamente o cumprimento do cronograma. Além disso, gente, outro ponto muito importante em nosso projeto, suporte de monitoria e do professor. Uma pessoa, um monitor, um contato direto com o professor para você tirar qualquer dúvida na caminhada do projeto. Olha, é inteligência humana, não é inteligência artificial não. Você tem um contato, você tem uma pessoa de suporte direto que você pode conversar para que você se prepare adequadamente para o seu exame da OAB. Muito interessante esse aspecto também em nosso projeto. Além disso, é claro, a gente também tem a realização de simulados no mesmo padrão da banca examinadora e, obviamente, você recebe depois um baremo individualizado no mesmo padrão da banca para você verificar cada pontuação, cada eixo em que você está tendo o seu desempenho naquele seu simulado. Claro, se eventualmente você não conseguir inicialmente a sua aprovação, suporte gratuito de recursos a gente oferece para todos os nossos alunos do nosso projeto. Para finalizar, se você ainda acha que realmente é bom conferir essas informações, você confere, o nosso histórico de aprovações, vai lá em nosso Instagram, tá aqui, ó, r.salvino, vai lá, dá uma olhada, veja que já são mais de 1.000 alunos aprovados no exame da OAB. Nós temos um destaque lá chamado de notas, dá uma olhada no destaque notas, você vai ver o desempenho altíssimo de vários e vários alunos nossos. E tem também vários destaques do Foi Penal, que é para você conferir as mais de 1.000 aprovações em Direito Penal na segunda fase do exame da OAB. Tá bom? Beleza? Vem para cá, vem comigo. Vamos continuar agora as questões do exame da OAB em Direito Processual Penal. Olha só. Essa próxima questão, gente, diz assim. Disse que Marilda, vem cá, olha, Marilda, após ter sido regularmente processada, ela foi condenada pelo juízo originariamente competente pela prática do crime de desacato. Então, a Marilda foi processada pelo juízo competente e ela foi condenada pelo crime de desacato. Pena do crime de desacato de 6 meses a 2 anos. Marilda procura você como advogado, como advogada, porque ela deseja recorrer. Olha aqui o comando da questão. Ela quer recorrer da condenação. Sobre a hipótese, assinale a opção que apresenta corretamente o recurso cabível. Bom, é uma questão relativamente fácil, mas se o aluno descolar um pouquinho, ele perde a questão por uma bobagem. Presta bem atenção. Eu tenho uma sentença penal condenatória e um juízo de primeiro grau. Ok. É um juízo de primeiro grau proferindo uma sentença penal condenatória. Tá. Recurso cabível, bem fácil. Bem fácil. É apelação criminal. Tá. Mas só que aí tem um detalhe. O crime aqui em voga, observe, é o crime de desacato, cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. E se não ultrapassa 2 anos, a competência é do juizado especial criminal. Então, o juízo competente é o juizado especial criminal. Cabe a apelação criminal nos moldes do juizado especial criminal. E aí, a Lei 9.099/95, no seu artigo 82 e o seu parágrafo 1º, aponta que essa apelação criminal, no famoso GCRIM, terá o prazo de 10 dias com a interposição e as razões em conjunto. É prazo único, 10 dias, apelação criminal. A assertiva que vai nesse comando vai ser, sim, a nossa assertiva correta. Vamos lá? Então, vem para cá. Olha só. A assertiva correta é exatamente, gente, a letra A. Ela aponta apelação juntamente com as razões no prazo de 10 dias. É exatamente essa assertiva correta. Beleza? Bom, galera, já estou me encaminhando agora para o final do vídeo. A gente vai fazer agora a nossa penúltima questão de processo penal e a gente já fechou esse eixo. Sempre reiterando,
compartilhe esse vídeo com seu amigo, com a sua amiga da faculdade, se inscreve em nosso canal. Se for o caso, gente, também baixa aí o material desse conteúdo e nós já temos também aqui no nosso canal as primeiras 6 questões de direito penal, já está aqui. As de direito penal, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, já está aqui em nosso canal. Inclusive o material aqui anexado na descrição desse vídeo já tem todas as questões, tanto de penal quanto de processo penal, tá certo? Vem para cá, vem comigo, penúltima questão agora na tela para você. Denis cumpria pena em regime fechado após ser definitivamente condenado, quando ocorreu um movimento de subversão da ordem e disciplina dentro do ambiente carcerário. No inquérito disciplinar, consta que cerca de 100 presos, olha só, 100 presos rebelados incendiaram colchões e tentaram fugir, permanecendo a situação de rebelião por cerca de 5 dias, até que eficaz ação da Polícia Penal cessou o movimento. Todos os 100 presos da ala em que Denis cumpre pena foram indiciados no âmbito disciplinar indistintamente e sem individualização de condutas. Considerando o caso narrado, assinale o princípio de direito penal a ser utilizado pela defesa a fim de evitar a condenação de Denis. Bom, galera, tem questões que se você parar um pouquinho e usar lógica e ler cada assertiva, você já acerta a questão. Como é que nós estamos diante de uma rebelião dentro de um presídio? Mais de 100 internos teriam participado daquela rebelião ou não, porque não há o detalhamento da conduta de cada pessoa. E quando a pessoa vai ser processada, ou de repente um procedimento até administrativo para apurar uma falta grave em razão de uma rebelião no âmbito da execução penal, você precisa individualizar, saber qual é a culpa de cada pessoa, até para que o agente consiga se defender. Poxa, como é que eu vou me defender de algo que não está esclarecido o que foi que eu fiz? Porque eu preciso saber qual é o teor daquilo que está me acusando. E não eu entrar num saco, me colocam dentro de um saco, amarra e joga todo mundo. Não pode ser dessa forma. É preciso que se aponte qual é a culpa de cada pessoa. A culpabilidade de cada pessoa, fazendo uma pormenorização, uma distinção de quem fez o quê, para que essa pessoa consiga se defender. Por isso, a assertiva correta, gente, nessa questão, é a assertiva contida na letra C, que aponta o princípio da culpabilidade, que demanda que haja identificação individualizada da responsabilidade penal de cada um dos envolvidos. Exatamente nesse sentido, tem que individualizar a situação de cada um dos agentes, tá bom? Eu agora vou para a nossa última questão, vou fechar esse vídeo aqui agora, espero que você esteja gostando e que já pode aí ter encaminhado para o seu amigo ou a sua amiga aí na sua graduação, na sua faculdade, ou até de repente que está se preparando já para o exame da OAB. Tá bom? Vamos lá, vem para cá. Olha só, gente, vou fechar aqui agora, ó. Questão de número 12. Disse assim, disse que Célio, inconformado com o término do seu casamento de 10 anos com a sua esposa Natália, passou a persegui-la em seus locais habituais de lazer e trabalho, além de mandar e-mails por meio de contas em nome de terceiros. Mas para ele o relacionamento não acabou ainda, né? Inconformada com esses fatos, Natália procurou a vítima, Natália da perseguição, procurou a delegacia da mulher e relatou os fatos, tendo o policial civil enquadrado a conduta no crime de perseguição previsto, é verdade, no artigo 147-A do Código Penal. Ao tomar conhecimento da acusação, o Célio, ele autorizou seu advogado a entrar em contato com a advogada de Natália, da vítima, para tentar algum acordo com a vítima. Depois da negociação dos profissionais, Natália decidiu não prosseguir com a acusação, ou seja, a ex-companheira dele disse, tá bom, não vou seguir mais com essa acusação. Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Vem para cá. Gente, nós estamos aqui numa situação que revela o crime de perseguição. E esse crime de perseguição do artigo 147-A é um crime que é condicionado à representação. Nós estamos aqui ainda numa perseguição que envolve aqui um casal, um ex-casal,
mas que já existiu a relação íntima de afeto e que, portanto, é um crime praticado no âmbito do contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher em razão dessa relação íntima de afeto. Portanto, nessa situação, a gente vai aplicar as situações relacionadas à Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha aqui está em jogo. E aí, o que eu quero falar com vocês? Quando o crime ele é de ação penal pública condicionada à representação, como é o caso do crime de perseguição, a mulher pode se retratar da representação que fez? Ela foi à delegacia, fez a representação e depois o autor do fato disse para o seu advogado, entre em contato com a advogada da Natália para ver se ela pode, de repente, se retratar dessa situação. O ponto aqui agora é o seguinte, isso pode acontecer? Sim, não, se pode, tem alguma formalidade? E é o que eu quero trazer para vocês. A resposta é que sim, isso pode acontecer. Porque nesse caso, este crime é de ação penal pública condicionada à representação. Pelo menos por enquanto, sim. Esse crime é condicionado à representação, o artigo 147-A do Código Penal. Consequentemente, a vítima precisa representar, mas a vítima pode se retratar. E na Lei Maria da Penha, no artigo 16 da Lei 11.340 da Lei Maria da Penha, artigo 16, aponta que a vítima ela pode sim se retratar em audiência específica, com a presença, lógico, da vítima, do juiz, do membro do Ministério Público e não estará presente nem o autor ou autora do fato delituoso, nem tampouco seu advogado ou advogada. Que é para conferir realmente que a vítima está fazendo isso de maneira espontânea, de maneira voluntária. Nesta situação, sim, é possível, se o juiz ainda não recebeu a denúncia, se o Ministério Público já ofereceu, mas se o juiz ou a juíza ainda não recebeu a denúncia, é possível que a Natália, a vítima, se retrate. A assertiva que vá nesse caminho, se o juiz ainda não recebeu a denúncia, que vai ter uma audiência específica, vai ser a assertiva correta. Repito, artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Tá bom? Então vem para cá, vem comigo. A assertiva, gente, que deve ser dada como correta está aqui, ó. Natália poderá renunciar à representação desde que o faça antes do recebimento da denúncia e em audiência perante o juiz e o membro do Ministério Público. E é assim, minha galera, e é assim que a gente espera que tenha esclarecido todas as dúvidas de todas as questões em processo penal na primeira fase do exame da OAB de número 41. Eu repito, o exame em direito penal já está aqui no nosso YouTube também. Você pode baixar esse arquivo deste vídeo daqui. Já tem inclusive as questões de direito penal. Você já aproveita, assiste também direito penal. O maior eixo na primeira fase do exame da OAB é direito penal e processo penal, junto com direito civil e com processo civil. Cada uma dessas questões, cada um desses eixos tem 12 questões. Penal e processo, 12 questões. Civil e processo, 12 questões. Vale muito a pena esse conteúdo para você e para o seu amigo, a sua amiga que também se interessa pelo exame da OAB. Tá bom? Um beijo no coração. Fiquem todos na paz. Você já sabe. É show, papai. Valeu, galera. Obrigado, gente.